Vamos meditar um pouco. O questionamento é o começo do conhecimento e sabedoria. Um bom filho só aprende com os pais o questionando, e se for um livre pensador. Não é? Ou vocês são escravo de líder? Você deve conhecer algum escolhidinho de Deus dos brasileiros, ou seja, os tais se julgam serem escolhidos, iluminados, e que têm o tal dom da revelação, ou são uns dos remanescentes ou dos 144.000, ou estão esperando serem arrebatados, ou seja, levado para o céu, e que se foda quem ficar na terra. Kkkkkkkkkkkkkkkk. Há idiotas que se acham seres frutas boa e os outro podre, que se acham privilegiados pelo deusinho delas. Sim, são pessoas com uma mentalidade fraca, egoísta, soberba, seca e vazia. Sim, são pessoas que só pensam em si mesma, sem se importar com quem convivem com elas, nas quais pessoas também têm a mesma fé dela, e crê no mesmo Deus deles. Há idiotas, este é o ensinamento desta Bíblia, livro imoral, ou idiotas que se acham os escolhidinhos no meio de multidões, no qual multidões vocês julgam serem os rejeitados do seu Deus, no qual Deus elas também creem e que também querem ser escolhidas e salvas, assim como você que tem a fé como você kkkk, ou é você que não tem amor ao seu próximo, e gosta da desigualdade. É isto que o seu Deus ensina, não é? O povinho escolhidinho do papai Deusinho kkkk, o povinho que são encolhidinho de Deus, ou iluminados por Deus, ou os que têm o tal dom da revelação ou remanescente, ou uns dos 144.000 idiotas. Estas atitudes de vocês têm cheiro de egoísmo, orgulho e soberba, e fudeu pra vocês idiotas, estas atitudes de vocês têm cheiro de egoísmo, orgulho e soberba, e fudeu pra vocês kkkk, que se acham os reis da reflexão deste demoníaco capítulo do satânico Salmos 91, ou escolhidinho que dizer que 1000 seres humanos que é também o seu irmão na fé, você não se importa se 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita, mas somente eu o escolhidinho fudidinho, sim fudidinho para não dizer, os escolhidos de Deus, sim os fudidinhos não serão abalados ou atingidos. Porque o meu Deus que também é o seu Deus que te lascou fazendo cair na desgraça como vícios, doenças, acidentes, violência e mortes kkkkkk, é o Pai bom, Deus e seus servos fiéis escolhidinhos cometeram pecado gravíssimo, no fazer acepções de pessoas, e vão ser condenados pela lei como transgressores kkkkkk. Tiago 2, 9. Deus preparas uma mesa perante mim, o seu escolhido na presença de vocês que não são escolhido, ai vocês são meus inimigos kkkkkkkkkkkkkk. Salmos 23, 5. Sim, ouça como o seu Deus aportuguesado dos brasileiros é vingador e assassino e não um pai justo. Sim, ele não pratica a justiça, mas sim vingança e destruição de seus filhos, que são inocentes diante dele, que tem a tal falsa onisciência kkkkkk. Se toda a raça humana, tanto as do passado, presente e futuro que adivinhem, todos sem exceção são transgressores, um bom pai vai corrigir a todos e não matá-los como um ato de ódio e vingança. Sim, isto é um ato de um pai Deus terrorista, vingador, destruidor e de um Deus Pai psicopata. Leia Ezequiel capítulo 7, Sofonias capítulo 1, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao 68 kkkk. Cuidado você que crê e tem fé, e que é um escolhido, ou vocês obedecem ou o couro desce. O seu Deus Pai não corrige o filho, mas sim se vinga com ódio e o mata em forma de crueldade e tortura. Veja a destruição em vão, do dilúvio e de Sodoma e Gomorra e etc. E o ódio maior de Deus Pai é no Apocalipse capítulo 7 ao 10 e etc. Ou povinho fudidinho de Deus, onde diabo esta a espiritualidade nesta vingança do seu Deus, ouça o mundo espiritual no céu que não tem diferença da vida aqui na terra kkkk, esta é boa, ouça, Deus está precisando de um coral de mulheres anjos, para ele e seus anjos machos transares, ou seja, fazer sexos deliciosos kkkk. Sim, Deus tem que transar para descarregar o excesso de testosterona que está sufocando o saco dele kkkkkkkkkkkkkk. Pobre spa de testículos da Trindade vingadora kkkkkk. Visto que o tal Deus quem decreta tudo de lá, e os seus compassas anjos têm que obedecer sua ordem de terrorismo kkkkkk. Nessa interpretação, a primeira trombeta mostra a vegetação nascendo queimada por conta de uma chuva de saraiva e fogo misturado com sangue, a segunda trombeta mostra a mortandade da terça parte dos peixes que vivem no mar, a terceira trombeta mostra a contaminação da terça parte dos rios e das fontes das águas, a quarta trombeta mostra o espaço sideral sendo abalado.
de modo que será alterada a duração do brilho do dia na terra. A quinta trombeta mostra uma praga de criatura semelhante ao gafanhoto que literalmente picará as pessoas durante 5 meses, trazendo-lhes grande sofrimento. Alguns estudiosos dessa linha de interpretação, de forma mais coerente, entendem que tais figuras simbolizam demônios. A sexta trombeta mostra a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates, a fim de matarem a terça parte dos humanos. Kkkk. Já a sétima trombeta abrange os julgamentos, julgamento de um Pai amoroso e misericordioso, mas de um Deus Pai cheio de ódio e vingador, decretando punição e assassinato de pobres filhos pecadores. Kkkk. Como acontece, as punições na cadeira elétrica, forca, injeção letal, fuzilamento no paredão e etc. Punições descritos nas 7 taças da ira de Deus. Kkkk estão recheadas de pragas destruidoras. Kkkk, ou seja, os últimos eventos que se estendem até a volta dos salvadores das nações, visto que cada povo tem o seu personagem salvador. Sim, a Babilônia de personagem Jesus das nações vem para estabelecer seu reino milenial na terra. Este é o seu Deus Pai e a sua gangue celestial, ou homens e mulheres de fé. Kkkk. Ouça mais e talvez você, homens e mulheres de fé, também poderá ser vítimas da ira e ódio do seu Deus bombinha de Hiroshima e Nagasaki espiritual. Kkkk. E as 7 grandes pragas. Sim, vi a seguir um outro sinal grande e admirável no céu. Eram 7 anjos designados para lançarem as 7 últimas pragas, depois das quais ficava satisfeita a ira de Deus. Kkkk. O seu Deus Pai só veio a este mundo físico, desde o jardim do Éden, para matar, roubar e destruir seus filhos em vida. Kkkk. Que diabo de livro sagrado e moral é este livro Bíblia? Muitos, enganados pelos seus líderes, acham que vão sair vitoriosos da ira do Deus delas. Kkkk. Deus com suas próprias mãos deu a cada um dos anjos assassino dele uma taça de ouro cheia da terrível ira e vingança, e Deus ama o ouro, prata, bronze e pedras preciosas, dízimos e ofertas. Kkkk. Cadê a lei de não cobiçarás nada na terra? Fica aonde? E o não ames as coisas do mundo físico e terreno. Que diabo de mundo espiritual é este do seu Deus, o crentes loucos e zombitrizados? Um Deus que tem o seu reino e característica de igualdade, com o reino mundano, carnal, terreno e físico. Deus e o seu reino celestial é uma piada. Sim, ele é um pai irado com os sintomas da TPM eterna contra seus filhos. Kkkk. Esta é boa. Ouça, a glória e o poder de Deus encherão todo o templo sob a forma de um fumo. Kkkk. A casa de Deus está cheia de fumaça de fumo. Kkkk. Isto indica que Deus e seus comparsas no céu com tanta fúria, ódio e vingança, ele é um tremendo maconheiro. Kkkk. E ainda tem as 7 taças da ira de Deus, e ouvi uma voz poderosa vinda do templo e bradando muito alto aos 7 grupo de gangues de anjos de Deus. Kkkk. Sim, vão meus grupo de gangues de anjos agora, lancem sobre a terra as 7 taças com a minha ira e vingança. Assim disse o Deus Pai dos homens e mulheres de fé nele. Veja como Deus ama o pecador que também crê nele e tem fé nele. A primeira taça. E rebentaram feridas horríveis e malignas em todos aqueles que tinham o sinal do e adoravam a sua estátua. E no qual monstro e estátua que o povo do mundo todo adorava, era a operação do erro, enviada por Deus. Kkkk. E por isso que o Deus Pai lhes enviou a operação do erro, para que todos creiam na mentira, e sejam julgados todos e condenados. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, os nomes do tal Pai Criador do céu e da terra, que cada nação Deus deu um nome para ele, conforme cada povo cultua e adora. Kkkk. Vamos ouvir mais a ira diabólica de Deus do Apocalipse. O segundo anjo derramou a sua taça sobre os mares, que se tornaram como sangue, parecia até sangue de um morto. E morreu tudo o que vive no mar. O terceiro anjo lançou a sua taça sobre as fontes e rios, que também se tornaram em sangue. Eu ouvi ou li na Bíblia. Kkkk. Este anjo compassa de Deus dizer: Tu, Senhor Deus, que és justo e santo, que decreta a sua ira e vingança com sua santidade. Kkkk. É por isto que está um caos no mundo, com a santidade e justiça dos humanos que têm o caráter de Deus Pai delas. Sim, eles e elas promovem fome, peste criada em laboratórios, violência, vícios e guerras e coisas semelhantes, porque Deus pede para seus filhos serem seus imitadores. Efésios 5, 1. Kkkk. O Deus Pai é
refracção e exemplo para os filhos seguidores. Eita porra, fudeu Deus Pai, os seus filhotes são realmente seus imitadores, e a culpa é sua, porque seus servos dizem, nós humanos formamos a luz, e criamos as trevas, nós façamos a paz, e criamos o mal, nós da vida e matamos, exaltamos e humilhamos a quem nós quiser kkkkkk, o Deus Pai é o nosso exemplo, porque somos o povo de Deus, e ele fez nós segundo a sua imagem e semelhança kkkkkkkk, e fudeu de novo o Deus e que sempre iras, ao enviares este castigo. É justo kkkkkk que os assassinos do Jesus e seus martírios, quando quiserem beber água, encontrem sangue nos rios para beberem kkkkkk, isto não é um ato de justiça, mas sim de ódio e vingança, eles mataram o tal Jesus e seus seguidores, porque os tais eram forasteiros e andavam na contramão do povo da Babilônia religiosa, que é uma confusão só até hoje, que o próprio Deus criou kkkkkk, assim como ele confundiu as línguas na Torre de Babel, e a solução que ele achava que ia ter, virou foi um causa até hoje kkkkkk, Deus só faz merda porque não tem onisciência, visto que ele é um personagem criado pelos homens e nada mais, tanto as figuras como os seus milhares de nomes, e são mais de 7.000 idiomas no mundo, ousa mais como os seres humanos daquela época, que escreveram esta mitologia, eles eram malignos de raciocínios em relação ao seu próximo que não estava no grupo religioso deles, malditas culturas. E ouvi uma voz, vinda do altar, dizendo, foi a vez do quarto anjo esvaziar a sua taça. Agora sobre o sol, fazendo com que este abrasasse a humanidade inteira, queimando como fogo. De tal forma que todos foram abrasados e receberam queimaduras com esses grandes quelars que se abateram sobre a terra. Chegaram a amaldiçoar o nome de Deus por ter deixado que essas pragas fossem enviadas à terra. O quinto anjo lançou a sua taça sobre o trono do monstro e o seu reino cobriu-se de trevas. Os que o serviam e lhe eram subordinados mordiam as línguas, enraivecidos e loucos de dor. E também clamavam maldições e palavras ofensivas contra Deus, por causa do sofrimento e das chagas que lhes apareciam. A praga que o sexto anjo derramou da sua taça caiu sobre o grande rio Eufrates, que secou inteiramente, de forma a permitir a invasão dos exércitos dos reis que vinham do Oriente. Os seres humanos são inocentes porque todos foram enganados pelos seus líderes, e o tal Deus, como tem onisciência, em vez de corrigir cada filho não, ele prefere torturar fisicamente e mentalmente cada um. Deus faz tudo tão errado que os humanos estão a cada dia renovando a Bíblia, as de Bíblia nos longo destes milênios, elas vêm tendo cada mutação nas suas mensagens, capítulos, versículos e livros, vem aí a nova tradução da Bíblia século 21 kkkk, eu imagino daqui a 1000 anos pra frente, como será a Bíblia online, ou as Bíblias em imagem de projeções kkkk, vamos ouvir mais, Deus como é bom e justo, ele envia 3 espíritos imundos, em forma de rãs, saltarem da boca do dragão, do monstro e do seu falso profeta. São na verdade espíritos de demônios capazes de fazerem sinais, e vão reunir os governantes de todo o mundo com vista a concentrarem as suas forças para a batalha, visto que Deus é um mestre em contratar espírito imundo para atacar seus servos kkkk segundo Crônicas 18 e Ló capítulo 1 e etc. E vai haver relâmpagos e trovões e um terremoto tal como nunca acontecera desde que o homem apareceu sobre a terra. E tudo ficará em ruínas. Deus não se esqueceu da profunda maldade da grande Babilônia que reina até os confins do mundo, e foi o seu Deus quem enviou esta confusão religiosa, bíblica, líderes, doutrina e os nomes dos deuses de cada idioma que representa ele, no qual Babilônia e seus trabalhos maldoso, foi enviada pelo seu Deus Pai ou homens e mulheres de fé que estão embriagados com o vinho da sua corrupção e imoralidade sexual, ou seja as obras de cada Deus, Bíblia, religião de cada povo, vejas que quem venerar e culto a deuses amantes é praticar sexo mental ilícito, imoralidade sexual significa falsas doutrinas, falsos deuses, falsas religiões, falsas escrituras e etc 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 etc. Sim, e tudo é culpa do seu Deus Pai que fode seus filhotes, visto que vocês dizem que o seu Deus Pai está no controle de tudo, e não cai uma folha da árvore sem a permissão dele, até os cabelos da cabeça dos humanos estão contados kkkkkk. Sim, Israel é esta grande Babilônia religiosa e o seu livro sangrento Torá, o judaísmo antigo.
e o judaísmo novo moderno é a mãe de toda a espécie de prostituição, ou seja, religiões e denominações do mundo todo, exclusive a denominação, ou seja, o templo de tijolo que vocês dão como igreja, sim, onde você, homem e mulher de fé, frequenta, é um lugar de prostituição mental, e se vocês não questionar e buscar a verdade, vocês estão embriagados, ou seja, alucinados com as doutrinas que o seu líder dá. Judaísmo e seu livro Torá e seus deuses é a fonte de todo o tipo de sujidade, imundície, porcaria, idolatria, feitiçaria, mentiras sujas, excremento. Eles, através do lixo da Torá deles, espalhou sobre toda a terra, ou seja, nações, as suas loucuras e culturas, e assim toda a humanidade da fé se alimenta de mentiras humanas extraída de um livro criado por eles mesmos para arrecadar riquezas nas vossas custas em nome de seus deuses. É assim que se conhece a pessoa pelas suas obras, e as obras do seu Deus Pai são mal, e o não poder servir a dois patrões, fica aonde? Luz e trevas, bem e mal, ódio e paz, perdão e vingança. Hipocrisia é pecado grave, da lei e não as cumpre é um ato de vergonha, mais que mau exemplo do seu Deus que cochilha em dois caminhos.